Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação e correção da semana 3 do segundo ano do ensino médio. Essa semana vamos trabalhar a participação feminina no esporte ao longo do tempo. E o texto 1 coloca sobre a visão estereotipada da sociedade, que em parte perdura até hoje, tendo que esporte não é coisa de mulher por vezes. E apresenta ainda que na Grécia Antiga as mulheres eram proibidas de participar dos Jogos Olímpicos e até mesmo de assistir. Na sequência temos que as mulheres também não tinham participação nos Jogos Olímpicos modernos. E só com o tempo as mulheres foram ganhando espaço. Na sequência temos um texto que continua tratando sobre essa temática e ainda apresenta alguns dados nacionais relativos a esse tema. E mais adiante aqui, temos apresentado algumas representatividades femininas nos esportes, que são mulheres que foram campeãs em campeonatos internacionais e olímpicos, como Maria Lenk, Daiane dos Santos, Hortência, Rafaela Silva e a jogadora de futebol Marta. É interessante a leitura destes textos para compreender o assunto dessa semana e resolver o que se pede na sequência. E na sequência temos as atividades. A atividade 1 coloca o seguinte: após a leitura dos textos e apreciação das imagens das atletas brasileiras, responda as questões abaixo com o objetivo de refletir sobre as práticas de homens e mulheres nos diversos esportes e a participação destes em campeonatos nacionais, internacionais e olímpicos, e Olimpíadas no caso aqui. A letra A pede o seguinte: existem esportes só de homens? Quais? E a letra B: existem esportes só de mulheres? Quais? Em ambas as questões eu coloquei que não. Existe o esporte, que pode ser praticado por homens ou mulheres e não fica restrito a um público ou outro. Mesmo que alguns alunos citem, como é o caso aqui dos meus alunos, o futebol americano, devido à brutalidade do jogo em si. Existe também a prática do futebol americano pelas mulheres, só que não é tão reconhecida quanto o futebol americano masculino. Na letra C, em quais esportes as mulheres sobressaem os homens, e na letra D, em quais esportes os homens sobressaem as mulheres. Aqui, pessoal, a questão de sobressair a gente tem que tomar como base uma análise fisiológica ou biológica, para ser mais específico, tanto dos homens quanto as mulheres, que tem alguma diferençazinha no funcionamento do corpo, questão fisiológica, biológica. Então pode ser que esses pontos contribuam em determinadas condições, em determinados contextos, para as mulheres ou os homens sobressaírem uns aos outros. Então tem que ser analisado isso não é a regra geral, tá certo? Coloquei como uma possibilidade de resposta que as mulheres se sobressaem aos homens na ginástica artística, porque as mulheres apresentam, na média geral, uma flexibilidade maior que os homens, que é muito apreciada nessa modalidade específica, ok? E os homens se sobressaem às mulheres, principalmente em corridas, de maratona, por exemplo, que são corridas de longa distância, porque eles apresentam, fisiologicamente, um número maior de glóbulos vermelhos que são importantes para carregar oxigênio para a musculatura. E que, neste caso, devido a essa questão biológica, eles se sobressaem às mulheres, ok? Na letra E, existe violência nos esportes? Em quais modalidades? Eu coloquei que sim, e coloquei como exemplo o futebol. Lembrando que aqui eu coloquei apenas como exemplo. O futebol em si não é violento. São os indivíduos que praticam e os torcedores que, em determinados contextos, em determinadas situações, tornam essa prática um pouco violenta. Não é uma regra, porque é futebol que é violento. Espero que fique claro este ponto. E respondendo na letra F, você conhece algum esporte misto que seja praticado por homens e mulheres? E eu coloquei que sim, o Koferbol, que é este esporte apresentado aí no vídeo. Vamos à próxima questão. Questão 2 apresenta uma charge e faz uma crítica em relação às dificuldades que as mulheres enfrentam para seguir na carreira de atletas. Argumente quais são os motivos para a situação apresentada e proponha 3 ações para mudar essa realidade. Eu apresentei alguns motivos e propus aqui algumas ações. Então, o primeiro é o menor incentivo a práticas esportivas, de forma geral. Isso começa já na educação escolar. As mulheres geralmente não são muito cobradas quanto à realização de algumas práticas esportivas e muito menos incentivadas. Eu coloquei que aqui deveria ter então uma ação, seria o maior incentivo às práticas esportivas. O segundo ponto seria a sobrecarga de tarefas domésticas, que as mulheres são, além de ter a vida laborativa, o trabalho em si, elas têm que ainda chegar em casa e dar conta de determinadas tarefas domésticas que ficam a cargo
única e exclusivamente das mulheres, e é um ponto que nem era para existir, né? Isso aí eu coloquei como uma ação a divisão das tarefas domésticas, que eu acho que é algo que deveria ser básico. O terceiro ponto, né, dentro dos motivos, é menor acesso a práticas esportivas. Se tem um menor incentivo, consequentemente um menor acesso. E aí seria o que? Ampliar espaços próprios a práticas esportivas femininas. E por último, o preconceito que se tem, né, quanto à mulher na realização de determinados esportes. E aí eu coloquei como uma ação sugerida seria derrubar as barreiras do preconceito através do diálogo e da informação. Ok? Podem utilizar essas informações para construir a resposta da número 2 de vocês. A número 3 apresenta um gráfico com dados da taxa de abandono da atividade física por gênero. Analise-o e responda as questões a seguir. Então aqui temos o gráfico separado por faixa etária, e a linha azul é o público masculino e a linha vermelha é o público feminino, ok? E a gente tem o seguinte no número 1. Em qual faixa etária a maior taxa de abandono da atividade física pelo público feminino? Em sua opinião, qual seria a maior motivação? Então a gente tem aqui entre 16 e 24 anos, que é essa faixa etária que é apresentada no gráfico, a gente tem um maior abandono da atividade física pelo público feminino. E eu coloquei que devido a inúmeras responsabilidades que recaem sobre a mulher. E a número 2, dos 25 a 34 anos, a taxa de abandono dos homens é de 23,8% e das mulheres 12%. Em sua opinião, o que levaria o maior abandono da atividade pelo público masculino nessa faixa etária? E aí eu coloquei que uma possibilidade, aqui é bem pessoal, essas respostas seriam responsabilidades com carreira profissional e conjugal. Podem ser os itens, né, que levam o homem a desistir, né, a abandonar as atividades físicas. E a número 3, dos 16 aos 24 anos, a taxa de abandono do público feminino é de 46,8% e do público masculino 43,3%. Essa taxa de abandono é muito próxima para esses dois públicos. Diante disso, você conseguiria identificar fatores que justificam a ocorrência de maior taxa de abandono nessa faixa etária? Apresente uma proposta para que, nessa faixa etária, ocorra uma maior adesão às práticas de atividade física. E eu coloquei o seguinte: o maior abandono no esporte, no caso a atividade física, é decorrente das inúmeras responsabilidades adquiridas nessa faixa etária, como estudo, a carreira educacional e a gestão familiar, dentre outros, que é o que eu coloquei tanto na número 1 quanto na número 2. E às vezes, né, como eu citei no número 1, a responsabilidade sobre a mulher é ainda maior, tá, do que a dos homens. E uma proposta, né, é inserção em atividades físicas e esportivas que não consumam muito tempo. E aí, para complementar essa semana, eu recomendo vocês acessarem este link que traz inúmeros dados, entre eles motivos pelos quais os indivíduos, né, de forma geral, tendem a abandonar a atividade física. É importantíssima a leitura das informações contidas neste link para poder resolver o que se pede nessa atividade, ok? Na número 4, temos uma questão. Leia o texto a seguir. O texto aqui a seguir, né, fala sobre a participação das mulheres, né, nos esportes de alto rendimento e depois é feito algumas solicitações. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a resistência à participação das mulheres no esporte, considere as afirmativas a seguir. Eu já fiz questão de responder. Nossa assertiva é a letra A, somente as afirmativas 1 e 2 são corretas e a gente vai analisar aqui agora. A afirmativa 1 coloca o seguinte: a resistência à participação feminina no esporte decorre da construção social que associava o esporte à ideia de força e agressividade pertinentes ao papel masculino. Então aqui está ok. A número 2 também está ok, né? Assim como ocorreu no esporte, o mercado de trabalho tem registrado um crescimento significativo da participação feminina em vários ramos de atividade. Ok. A número 3 está errada porque o desenvolvimento industrial foi fundamental para a participação das mulheres nos esportes ao criar drogas químicas que nivelaram os índices esportivos femininos ao dos homens. É uma afirmativa, né, até preconceituosa. Então este ponto grifado é o que invalida essa assertiva. A número 4, as mulheres são menos competitivas que os homens nas diversas modalidades esportivas. Este ponto aqui, pessoal, já invalida essa assertiva. As mulheres são competitivas tanto quanto os homens. Então nossa resposta é a letra A. E aqui mais adiante, apenas o campo Saiba Mais, com informações adicionais sobre os temas tratados nessa semana. É importante acessar estes links para conferir cada um desses vídeos. Quaisquer dúvidas, pessoal, podem deixar no campo de comentários e a gente encerra aqui então a semana 3 do segundo ano do ensino médio. Um abraço.